Olá, pessoal. Boa noite. Fábio de Renzo, novembro 4. Mais um dia de conversas, mais um dia de live que a gente tenha o prazer de estar acompanhando, o prazer de estar fazendo esse trabalho com todo mundo. E a gente começa hoje mais um dia especial. Nós começamos há 2 semanas a fazer um trabalho de trazer profissionais e especialistas para falar um pouco sobre a questão dos impactos do Covid, o que isso está mexendo em relação aos profissionais, ao mercado de trabalho. E nós tivemos conversas muito interessantes, né? Depois vou passar para vocês. Todas as conversas já estão no nosso YouTube, novembro 4, vocês podem assistir. E a partir de ontem a gente começou a trazer um pouco de um outro olhar, o olhar em relação ao o que a gente está trazendo, ou o que a gente vai trazer de significado, de mudanças, de oportunidades para os profissionais, para as empresas. Eu acho que a gente tem que olhar, obviamente tem uma situação hoje triste, né, de perder muitas pessoas, algumas questões de perder, infelizmente, vidas, empregos, as pessoas estão realmente preocupadas, mas também a gente precisa olhar um pouco o que a gente talvez possa aproveitar ou, quem sabe, contabilizar de oportunidades para frente. Então esse é o nosso olhar. A partir de ontem, a gente trouxe o Flávio Avelar, falando um pouco do que o mercado vai reagir, como vai reagir, e hoje eu tenho o prazer de receber o Daniel Costa, sobre endomarketing, que é a nossa praia aqui na Novembro 4 também. O Daniel é super especialista, para falar um pouco de o que é esse endomarketing, né? O que é o endomarketing basicamente, né? A comunicação interna, o marketing para dentro das empresas. Como é que a gente motiva, como é que a gente impacta, como é que a gente aproxima e engaja os funcionários das empresas. E acho que a gente tem um desafio bem grande, né? Principalmente de uma boa parte desses funcionários estarem fora das suas empresas, estarem online. Tá bom? Então eu vou convidar o Daniel. Antes disso, queria mandar aqui, várias pessoas já entraram. Olá, Francine, Lucas, tudo bem? Marcelo, Maria Cristina, Amanda Coutinho, o Flávio Avelar. Olá, Flávio que conversou com a gente ontem. Oswaldo Merbach, Alessandra. Oi, Alessandra, tudo bem? Maria Bonequeira, boa noite. Dani Almeida, tudo bem? Daniela, a Joyce, boa noite, Joyce. RH Letícia, enfim, tem uma galera bem legal aqui. Olá, Eliane Mendes. Então eu vou aqui chamar o nosso amigo Daniel, que ele já está aqui na live. Hoje, porque parece que não, mas as conversas passam rápido demais. Valéria Batista entrou também. Tá conectado. Oi, Daniel. Oi, Fábio, beleza? Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Está ouvindo bem? Tô ouvindo alto e claro. Perfeito. Você está onde exatamente? No Brasil? Tô em São Paulo, cara. Tô em São Paulo, aqui na Vila Maçante. Uhum. Que legal. Pertinho do aeroporto de Congonhas. É que você é gaúcho, né? Sim, eu sou gaúcho, não praticante, mas sou gaúcho. O sotaque não condena, né? Não tem como. Ô Daniel, primeiro eu queria agradecer por você ter aceito o convite. A gente já conversou algumas vezes, já participou de alguns eventos juntos. Acho o seu trabalho bem bacana de endomarketing, comunicação. Sua história é bem legal, já escreveu um livro sobre isso. Mas, enfim, antes de começar a perguntar algumas questões, eu queria que você contasse um pouco, rapidamente, quem é o Daniel, para a gente entender, para as pessoas que, obviamente, tem muita gente que te conhece aqui, outras que vão te conhecer. Mas conta para a gente quem é o Daniel, por favor. Tá bom. Obrigado aí, Fábio, pela oportunidade. Obrigado aí o pessoal que está nos prestigiando. Muito boa noite para todos. Muito boa noite, Fábio. Então, estou nessa trajetória. Eu comecei minha carreira na área comercial, mas já há quase 20 anos, 19 anos e alguns meses, na verdade, eu resolvi enveredar aí para a área do endomarketing, que juntou 2 paixões da minha vida, que eram o marketing e a comunicação com recursos humanos, que foi algo que eu sempre estudei desde a faculdade, enfim, né? E nessa trajetória aí de quase 20 anos de comunicação corporativa, eu tive a oportunidade de atender algumas das maiores empresas do Brasil, aí, como Brasil Foods, ThyssenKrupp, Renault, Petrobras. Eu tenho uma trajetória aí já bem longa na área,
fui fundador da Santo de Casa, que é uma das mais reconhecidas aí, agências de endomarketing do Brasil, até hoje, segue lá firme e forte, que eu deixei em 2016. Deixei com peso no coração, mas ainda com muito orgulho de ver que a Santo de Casa segue prosperando, fazendo um trabalho excelente. Muito bom. E nessa trajetória também, eu acho que o mais importante foi conhecer muita gente aí, né? Então, fruto muito desse reconhecimento que veio também com os livros e dos projetos aí, felizmente, a maioria deles bem-sucedidos. Errei muito, e um especialista é um cara que se forma com base no fracasso, né? Eu acredito muito verdade. nisso. O erro é o melhor professor. Então, o cara se torna especialista depois de errar muito em uma determinada área de conhecimento. Espero poder compartilhar um pouco aí que sei com vocês. Muito bem, obrigado novamente. Eu até comecei a falar aqui um pouco no início, é óbvio que a gente está vivendo um momento muito diferente, né, do mercado nos últimos anos. Acho que um movimento parecido com esse, talvez lá só na Segunda Guerra, enfim, que teve algo parecido. Mas, assim, nesse momento eu queria falar com você, talvez não falar tanto da questão do Covid, porque eu acho que todo mundo já, obviamente, está impactado, mas olhar um pouco para frente, naquilo que a gente pode olhar, obviamente. A gente sabe que está impactando as empresas, a gente que trabalha com grandes empresas sabe que está impactando diretamente. Primeira pergunta que eu te faço, que eu queria compartilhar aqui, desculpa, eu sempre comento para o pessoal que aqui não é uma reunião, não é uma apresentação, é um bate-papo. Então, por favor, pode entrar, pode comentar, a gente está aqui à vontade. Na medida do possível, eu vou passando as perguntas para você. Mas pensando para frente, Daniel, pensando um pouco para frente, né, o que isso qual será a principal lição que a gente, como endomarketing, comunicação interna, RH um pouco também, que é a sua praia, que você falou, qual vai ser a primeira lição que a gente vai tomar, ou já está tomando em relação a isso? O que a gente está aprendendo e a partir de agora a gente deve ter um olhar um pouco mais apurado, na sua opinião? Tá bem. Acho que, primeira lição, a vida não está nem aí para o nosso planejamento. Boa. Então, acho que é um ponto bem importante. Às vezes a gente consome um super esforço pensando em como as coisas vão ser e vem uma situação como essa que mostra que o nosso planejamento para nada serve quando tem uma situação especial. Isso faz com que as pessoas tenham que pensar em ser flexíveis. Reler, repensar a maneira como a gente sempre trabalhou é fundamental, porque de fato a vida não está nem aí para o nosso planejamento. Acho que isso é um ponto importante. Segunda lição, e aí sendo mais específico no nosso campo de trabalho, é que aquilo que o mundo faz lá fora serve sim para a nossa realidade. O que eu quero dizer com isso, né? A digitalização, a transformação digital, que é um movimento que o planeta está enveredando já, principalmente na última década, aqui no Brasil a gente sempre foi muito resistente. Muito resistente. E nós vemos ainda assim, os canais digitais se fortalecendo nas empresas tardiamente. Então, quem já estava consolidado com isso está fazendo tá sendo muito mais fácil hoje para quem já tinha pensado nisso há alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, ou 1 ano atrás, do que para quem não tinha nada. Porque quem não tinha entrado ainda nesse sistema de comunicação digital está perdido, está sem ter o que fazer. E a gente está olhando muito, e eu vejo isso, eu acho que é um tema importante até para a gente falar aqui. Eu não sei das pessoas que estão participando se alguém vive essa realidade, mas a gente está falando muito sobre o trabalho remoto, sobre as pessoas que, como tu e eu, estamos em casa trabalhando. Mas tem gente que não está em casa trabalhando, porque precisa trabalhar. As indústrias não pararam, os serviços essenciais não pararam, as farmácias não pararam, os supermercados não pararam. E para essas pessoas está ainda mais complexo o desafio de comunicação. E para aquelas que pararam e que não tinham a digitalização consolidada, a transformação digital consolidada, bom, essas perderam em grande parte o vínculo que tinham com seus colaboradores. Eu acho que as lições duras foram essas. Assim, a gente precisa ser flexível, precisa estar preparado para gerenciar crises, e comunicação interna tem que ser um indutor nas empresas, assim, de criação de comitês de crise, justamente para a gente estar preparado para trabalhar nesse contexto.
E você, perfeito, eu concordo com você. A gente viveu aí muitos anos tentando mostrar para as empresas a importância dessa questão do digital, né? Lá atrás a gente já falava da intranet, né? Já falava dos meios de comunicação, né? De uma maneira bem simplista e tal. E hoje, mais do que nunca, isso tá, é o que você falou. Eu acho que quem está mais preparado está talvez navegando melhor agora, está sofrendo menos do que quem não está preparado e está perdido, né? E aí, quando a gente fala em endomarketing, uma das coisas que a gente olha bastante, e também eu acho que essa é uma grande dúvida, uma grande dor hoje, que o endomarketing está muito ligado àquela coisa do orgulho, de pertencer, né, de trazer as pessoas, né, para dentro da empresa, enfim, basicamente em linhas muito simplistas, mas é isso que a gente quer fazer, né, quando a gente faz uma campanha de endomarketing, né, valorizar os empregados, em alguns casos valorizar as famílias, enfim, tem todo um trabalho nesse sentido. Nesse momento, você sente isso, quer dizer, a gente tem esse grande desafio, né? Como é que a gente conecta essas pessoas? Eu estava ouvindo algumas pessoas falando, e me parece que essa história, além talvez daqui a um tempo vai passar, entre aspas, day one, a gente talvez deva viver momentos ainda, infelizmente, de vai e volta, né? Talvez algumas empresas vão estender mais a home office, outras vão ficar um pouco mais, enfim, tem uma série de questões aí. Então, assim, a minha pergunta para você é, como é que a gente vive esse desafio de engajar, de trazer o cara, de motivar o cara que está distante, o cara que está na casa dele, numa outra realidade, né? Esse também acho que vai ser um grande desafio para a gente, como endomarketing, né? Sem dúvida. E aí vamos tentar dividir a tua pergunta em duas partes, tá? De como eu olho para isso. O primeiro ponto é o seguinte... E eu vou fazer uma analogia, que eu gosto muito de metáforas. Não sei se tu já comprou, já foi numa festa e tinha lá um bolo lindo, decorado, bonito, cheio de glacê, flores em cima, e quando você corta e come o bolo, ele não tá gostoso. Não tá bom, né? Tá seco, tá ruim, tá pesado, não tá bom. Eu faço uma analogia, assim, pela minha trajetória aí, já quase 20 anos dentro do marketing, que talvez a nossa área, durante muitos anos, tenha trabalhado na decoração do bolo e não tenha trabalhado nos ingredientes, para deixar esse bolo gostoso. Não apenas bonito, mas esse bolo ser realmente consistente. E aí, quando a gente fala que o endomarketing está muito a serviço de valorizar os empregados, de fomentar o engajamento, eu me preocupo justamente se esses esforços que a gente faz, na maioria dos casos, não são esses esforços cosméticos para deixar o bolo bonito e não vão profundamente no propósito, na estratégia e na liderança. E aí, vamos para o segundo ponto, para juntar uma coisa com a outra. O que essa crise está fazendo com as empresas? Ela está colocando à prova os valores das organizações. Os valores, aqueles que são aqueles enunciados. Então, como uma empresa diz assim, gente é o nosso principal patrimônio, valorizamos o colaborador, pessoas em primeiro lugar. Bom, está na hora de fazer valer isso, de provar para os seus colaboradores que tudo aquilo que vinha sendo dito é verdade. Tem um capítulo no meu livro que diz assim, né? Muito mais importante do que a empresa comunicar aquilo que faz é fazer o que comunica. Então, nesta hora, isso significa coerência, isso significa que os valores que uma empresa tem que ser colocados em prática. E neste momento, mais que nunca. Como é que a gente vai chegar com as pessoas que estão em casa ou com as pessoas, não esquecendo das pessoas que estão trabalhando por uma necessidade? Nós vamos chegar através, né, da confirmação dos valores corporativos. Então, se essa é uma empresa que diz valorizar as pessoas, que diz ser transparente, que diz ser ética, é a hora, sim, de comprovar isso, de colocar isso em prática. Mostrando para o colaborador, fazendo que o ambiente virtual das pessoas que estão em casa seja, de fato, uma extensão do ambiente real. E para as pessoas que estão trabalhando, comprovando que sim, a empresa protege e valoriza o seu colaborador, né, tendo os EPIs necessários, já que a pessoa precisa trabalhar, ela precisa ter os EPIs necessários, ela precisa ter os líderes muito atuantes, escutando as pessoas mais do que nunca. Vejo isso como um fator chave. O engajamento vai acontecer, e aí lembrando que toda a minha teoria é muito baseada em entender
que engajamento, colaborador engajado é aquele que tem o propósito da empresa no coração e a estratégia na cabeça. E agora que a gente tem que rever a estratégia, e aí o que eu quero dizer? O propósito, mais do que nunca, é fundamental, é importante, assim como os valores corporativos. E a estratégia que precisa ser repensada, porque as empresas estão perdendo receita, porque as empresas estão tendo que rever as suas ações, os seus projetos, tudo aquilo que ela pensou em entregar, e como eu já disse, a vida está cagando e andando para o nosso planejamento. Agora, essa estratégia precisa ser comunicada. E estratégia tem a ver com o futuro. Engajamento, também fazendo uma distinção, né? Motivação é o movimento inicial que te faz começar aquilo... Aliás, motivação é o impulso inicial que te faz começar alguma coisa. E engajamento é a força que te faz concluir bem feito aquilo que foi iniciado lá com a motivação. Ou seja, a motivação está associada ao passado. Ela já aconteceu, ela já me trouxe até aqui. O que vai fazer com que a gente cruze a linha de chegada é o engajamento. E se a estratégia tem a ver com o futuro e o engajamento tem a ver com o futuro, é hora de conectar mais do que nunca este replanejamento que a empresa está fazendo, essas novas metas que estão acontecendo na empresa, de uma maneira otimista, comunicando para as pessoas o que vai acontecer. A comunicação interna também, assim, historicamente, a gente sempre comunicou o que já aconteceu. A gente sempre falou de passado. Os canais das empresas retratavam o evento que foi, o produto que lançamos, aquilo que nós fizemos lá atrás. E agora, mais que nunca, está na hora de comunicar o que vai acontecer, como a empresa está enxergando, que mudanças estão acontecendo. Isso é um fator engajante. E é interessante que essa sua reflexão, ela traz um ponto que aqui eu fiquei pensando. Ao mesmo tempo que a gente está falando de canais, de tecnologia, de aproximar as pessoas, se você não tiver conteúdo, se você não tiver valor, vai ficar uma história mal contada, né? Quer dizer, então, e talvez é por isso que as empresas estão ainda meio que patinando, porque por um lado, algumas não têm, como a gente falou no início, não tem os canais, não se preocupou com os canais. Outras que estão fazendo agora também não tem conteúdo, porque na verdade só estava escrito o valor, as metas, a questão na parede, não estava um valor com as pessoas. Então eu fico pensando aqui, deve ser uma confusão louca, né? Porque ao mesmo tempo, quando você diz assim, com toda a razão, que agora vai aparecer o que está na cabeça das pessoas, mas o que de verdade está na cabeça das pessoas em relação aos valores da empresa, né? Eu acho que esse é um desafio interessante também. E aí eu sempre digo, e eu acredito isso de verdade, que nós, comunicadores, comunicação interna, endomarketing, nós somos o agente de levar isso, né? Ou pelo menos não fazer tudo, acho que você tem uma outra coisa que eu vou te perguntar daqui a pouco, mas a gente precisa levar isso para frente dentro das organizações. Mas me parece que tem uma questão meio interessante. A gente fala de canais, de tecnologia, e ao mesmo tempo fala de conteúdo, né? De valor, né? Então tem uma equação que precisa ser resolvida bem aí, né? Senão fica mais doido, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E falando de conteúdo, né? Que conteúdo é esse? Eu insisto. O conteúdo que hoje está fazendo diferença... Assim, todo conteúdo para comunicação corporativa, no meu entendimento, ele só tem dois tipos. Ou ele é interessante, ou ele é necessário. Então, ou é algo que eu preciso para navegar no meu ambiente de trabalho, como documentações, políticas, processos. Ele está a meu serviço de alguma maneira, ou ele é interessante. Não porque vai me entreter, também porque pode entreter, mas porque ele vai me agregar alguma coisa, seja na visão sistêmica da empresa, à medida que eu conheço um setor, conheço um produto, sei o que faz meu colega. Então interesse e necessidade andam juntas nessa hora. E aí a gente pode posicionar tanto estratégia como propósito em algum ponto ou em outro. Aí, agora vamos ao momento atual, né? O momento atual nos traz para um contexto de incerteza. E é muito ruim comunicar com incerteza. É muito difícil comunicar com incerteza, mesmo que a gente tenha que focar mais do que nunca, não na cosmética. E aí isso eu quero dizer o seguinte, né? Que as campanhas que a gente está acostumado a fazer ao longo dos anos, que foram assim, o surgimento do endomarketing, foram campanhas de
publicidade interna, que no meu entendimento, a maioria delas, assim, ela está nessa região mais cosmética. Agora, quando a gente vai para o centro, para o recheio, para a massa do bolo, para essas coisas importantes, surge, começa assim, se exaltar e se evidenciar, pensando na solução desse contexto, algo que excede a nossa capacidade como comunicador na organização, que é o líder. Perfeito. Mais do que nunca, os líderes da empresa vão ser os caras que vão conduzir essa transformação. E o líder, se esse líder não estiver realmente engajado, realmente confiante no futuro e realmente disposto a fazer diferença com as pessoas que trabalham com ele, entendendo o seguinte, né? Se nada der certo, o líder está ferrado. Mas as pessoas que trabalham com ele estão ainda mais. Então, tá na hora desse cara, mais do que nunca, abrir mão de si mesmo para cuidar das pessoas que trabalham com ele. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença. De novo, a gente volta para o ponto de partida. Quem já pensava sobre isso antes, quem já entendia, as empresas que já entendiam o líder como comunicador, como o mais importante protagonista do processo de comunicação corporativa, porque as empresas que estavam pensando o seu endomarketing com base nas campanhas bacanas que faziam, nas datas comemorativas, os prêmios, brindes, né, que distribuíam, essas estão ferradas. Agora, aquelas que olharam para o líder, capacitaram seus gestores, desenvolveram seus gestores, justamente para, nesse momento, os caras assumirem as suas equipes como o propósito da sua existência, bom, essas empresas estão tendo diferencial. Se não fizeram, está na hora de começar a olhar para isso e entregar para o líder um papel que durante muitos anos eles terceirizaram para a gente, comunicação interna. Porque eles entendiam o seguinte, os líderes viam o seguinte, não, se tem uma área de gestão de pessoas na minha empresa, a gestão de pessoas cuida disso, a gestão de pessoas que demita, que contrate, que treine, e cobravam os treinamentos do RH, e aí vai lá e cria uma área de comunicação interna e os gestores, opa, agora que eu não preciso comunicar mesmo, tem uma área de comunicação interna. E terceirizam. Acabou isso. Acabou. E aí eu entendo o seguinte, quem passar por esse momento de crise, né, e lá do outro lado chegar, porque sim, algumas empresas ficarão para trás, inevitavelmente, a gente já está vendo isso acontecer. Essas empresas vão reaprender que liderança... Uma travadinha aqui. Foi. Voltou, Fábio? Deu uma caidinha aqui? Foi, mas eu tô aqui, você pode falar. Não, beleza, eu tinha concluído a resposta, né, falando justamente sobre o líder, que a gente vai ter que se voltar para esse cara, e agora ele é realmente o principal elemento de transformação na empresa. Inclusive, Daniel, eu acho que é bem colocado, inclusive essa pergunta que eu ia te fazer do líder, você que disse que trabalhou com RH, o RH, alguns anos atrás, teve esse movimento parecido, né? Que o RH começou a dizer assim, ó, não sou eu que demito, não sou eu que promovo, quem faz isso é você, líder, o que eu faço é te dar ferramentas, o que eu faço é capacitar você para que você faça essa gestão. Isso aconteceu há um tempo atrás. Mas a comunicação interna demorou um pouco, né? E aí talvez por N fatores, a gente já conhece bem. E eu só queria exatamente contribuir com a sua fala. Eu acho que a comunicação, o endomarketing, nesse momento precisa, e a gente usa sempre esse termo, né, do líder comunicador, porque quem comunica, eu sempre falo isso, quem engaja, quem motiva, quem leva a equipe para frente é o líder, não é o comunicador, né? E, inclusive, acho que, depois eu quero te ouvir em relação a isso, acho que alguns comunicadores acabam falhando um pouco nesse papel, acabam fazendo um papel muito operacional, que em um determinado momento é bom para a empresa, é bom para ele, mas fica sempre naquela roda, talvez aí do cosmético que você falou.
e às vezes o próprio comunicador, entre aspas, atrapalha isso, né? Ele segura, ele traz essa, digamos assim, traz essa responsabilidade para si, por N fatores, talvez aí por insegurança, por questão de garantia de emprego, ou porque gosta de verdade, gosta de fazer. Posso dar um exemplo? Claro. Posso dar um exemplo disso? Muitas empresas que têm a área de comunicação interna, a área de comunicação interna assume a responsabilidade por se comunicar com todos os empregados. E quando alguma área quer falar com todos os empregados, ela necessariamente tem que acionar a comunicação, a área de comunicação interna, para produzir o comunicado que vai para os empregados. Isso não faz sentido algum, cara. Isso não faz sentido algum. Ainda mais nos tempos que a gente vive, né? Que digitalizar significa descentralizar. Então, assim, se alguma área tem algo para dizer para todos os colaboradores da empresa, ela é responsável pelo conteúdo que promove ali dentro, né? E aquele conteúdo tem que ser bom. Bom, a área se sente despreparada ou insegura para comunicar diretamente, então me aciona como comunicador interno para ajudar nisso, seja da correção de português daquele comunicado que eu vou fazer, até o estilo, a forma, o projeto, enfim, nessa linha. Então, as áreas, sim, muitas vezes trazem para si essa responsabilidade, e eu vejo como uma referência muito importante, assim, que eu acho que a gente deveria seguir mais, principalmente nas indústrias, são as áreas de segurança do trabalho. Porque a segurança do trabalho, ela não é uma área que traz para si. Ela é uma área que compartilha, como segurança sendo um problema de todos, né? Então, qualquer colaborador de uma indústria tem um processo de segurança disseminado. Que tu vai entrar na empresa. Já fui em empresas que, por exemplo, fui recebido por uma pessoa da área de compras, e aí a gente estava indo para um outro andar da empresa e tinha uma escada, e esse cara de compras me disse, por favor, usa o corrimão. E a comunicação deveria ser assim nas empresas. A comunicação precisa ser assim, não é uma área proprietária. A gente não precisa se firmar. Quem se firma para controlar processo é porque não se garante o suficiente em fazer o trabalho que precisa ser feito. O trabalho transformador que precisa ser feito. Aí foca no processo. E focar no processo, criar protocolo, virar formalismo, é a pior coisa que a gente pode fazer. Pior coisa que a gente pode fazer. É o que nos faz deixarmos de ser estratégicos. Eu acho perfeito. Essa coisa da segurança que você falou, me veio na cabeça agora. Eu tenho um cliente que a gente atende já há bastante tempo, e uma vez eu conversando com o gerente de segurança do trabalho, ele falou exatamente isso que você falou no trabalho dele. Ele falou que nós já chegamos no nível aqui na empresa que quem cuida do pessoal da segurança são os próprios líderes, é ele mesmo, são as próprias pessoas. Nós aqui, enquanto, na empresa lá, né, nós aqui, enquanto segurança do trabalho, somos uma curadoria. O que a gente faz aqui tem um novo sistema agora, tem uma nova luva, um novo protetor auricular, ok. Aí sim a segurança vai buscar ferramentas, novidades, vai tentar entender uma nova lei, por exemplo. É a mesma analogia, você colocou muito bem, porque é a mesma analogia que eu entendo para a comunicação. Comunicação tem sim que gastar energia e, de repente, pensar em novas tecnologias, pensar em como é que traz um novo recurso, negocia com um fornecedor, com um parceiro, uma nova ideia. Mas, porque tem uma coisa, Daniel, que também assim, me incomoda um pouco, de novo, isso assim, uma coisa que eu acho muito louca, né, em comunicação e endomarketing. O pessoal está desmotivado aqui na empresa, a gente precisa fazer uma campanha de endomarketing. Como é que o endomarketing, como é que a comunicação, com todo respeito, estou falando da gente, do trabalho nosso, nós não temos essa capacidade, você até tem umas ideias, você até junta, mas não somos nós que motivamos, que alavancamos, precisamos melhorar a pesquisa de clima da organização, então vamos trazer uma campanha de endomarketing e tal. Cara, não é nosso papel. E aí, por isso que eu só contribuo com a sua fala, você está totalmente correto. Essa questão da segurança que você falou é bem legal mesmo. Então, veja assim, Deus não faz banner e comunicação interna não faz milagre. É isso aí. E essas demandas que muitas vezes surgem na nossa vida precisam ser ajustadas.
Porque a comunicação interna nas empresas muitas vezes é o bode expiatório preferido da ineficiência da liderança, que é aquilo, né? Então, uma área desenvolve um projeto, talvez vou pegar o exemplo que tu usou, clima organizacional, o clima não está bem. Aí leva para a comunicação, precisamos fazer uma campanha para melhorar a nossa pesquisa de clima. E aí, no momento que a comunicação aceitou essa campanha, ela se tornou responsável pelo processo e a área de RH se tornou cliente, demandante desse processo. Se quando executada a pesquisa os resultados não melhorarem, a culpa vai ser de quem? Da comunicação. Da comunicação que comunicou mal. E aí está na hora da gente começar a devolver, através de perguntas, essa tendência aí de terceirização desses elementos. Por exemplo, temos uma pesquisa de clima e não estamos bem, queremos melhorar. Vamos olhar, então vamos estudar, vamos ser técnico aqui. O que não está bem na nossa pesquisa de clima? Os benefícios, a percepção sobre os benefícios não está bem. Aí a pergunta é, os nossos benefícios, quando comparados com outras empresas do mesmo, de segmentos semelhantes, estrutura semelhante, geografia semelhante, eles estão acima da média ou abaixo da média? Bom, estão abaixo da média. Se estão abaixo da média, não há campanha de comunicação que eu possa fazer que vá melhorar a percepção desses benefícios. Não há. A pessoa pode ser, até falando de pesquisa de clima, as pessoas, quando mal informadas sobre os benefícios da empresa, elas até podem pontuar abaixo esses benefícios. Mas quando bem informadas e pontuam baixo, de fato eles são insuficientes. Pode acontecer, assim, a pesquisa de clima, eu já trabalhei bastante com isso, eu tinha uma pergunta que era assim, você se sente suficientemente bem informado sobre os benefícios da empresa? Aí vamos lá, se essa nota é alta, sou suficientemente bem informado. E a outra pergunta, você se sente satisfeito com os benefícios da empresa? Ela está baixa? Então não tem problema. É problema do benefício. Agora, se a resposta é não sou suficientemente bem informado sobre os benefícios e a resposta é baixa, problema de comunicação. Então a gente tem que melhorar a percepção. A gente precisa entender que o papel da comunicação pode ser verificado na prática, ajudando a melhorar a percepção de coisas que efetivamente têm um valor. Porque se elas não tiverem, não há como sustentar uma alta percepção em cima de fatos que não são verdadeiros. Né? E aí o seguinte, a gente entra na questão da experiência do empregado. E a gente vai falar de employee experience. Veja só, eu já tive alguns clientes que me trouxeram a seguinte situação. Poxa, a gente tem uma série de políticas, programas aqui, mas estamos com um turnover alto. As pessoas estão indo embora porque por R$200 a mais, R$300 a mais, 10% a mais na remuneração, elas vão embora. Eu preciso melhorar isso. Aí eu tenho que dizer, cara, deixa eu te dar a real. As pessoas não estão indo embora por causa desses 10%, por causa desses R$200, R$300, não estão indo embora por isso. Elas estão indo embora porque elas estão desconfortáveis, infelizes, insatisfeitas, desengajadas. E por quê? Porque as questões tangíveis, né, intangíveis dessa empresa não vão bem. Eu ouvi uma vez o José Simão, aqui no programa que fazia com o falecido Ricardo Bechá, que era bem interessante, e ele fez uma piada que pode até parecer machista, e acho que até é, mas vamos pegar o aprendizado que ela traz, que ele disse assim, né? É impressionante, Bechá, mas quanto mais chata a minha mulher fica, mais feia eu acho que ela é. Ou seja, quando perdia valor as questões intangíveis, o relacionamento dele, a subjetividade daquela relação com ela, porque ela ficava mais chata, e eu poderia ser o marido mais chato, mais feio, mais as questões tangíveis, visuais, palpáveis, ganham valor. E na empresa não é diferente. O tangível é o salário. E ok, eu aceitei aquele salário, tô lá, tô fazendo meu trabalho, mas aí eu tenho um chefe que quando eu vou falar com ele, ele tá lá mandando e-mail e diz assim, vai falando, Fábio, que eu tô ouvindo. E não te olha na cara. Aí você apresenta um projeto,
para a empresa e que é super bacana e as pessoas só te dizem não, e só te dizem não, só te dizem não. E a problemática ali, tu precisa tem um esclarecimento, teve um desconto inadequado no teu contra-cheque, tu aciona o RH para entender o que aconteceu e as pessoas não te respondem por semanas. O que vai acontecer? A questão intangível, subjetiva da empresa vai perder valor, e aí se tu tiver uma proposta 10% melhor, tu já vai. Porque é a justificativa que tu precisa para ir embora. Então a gente tem que voltar algumas casas para trás para entender o que de fato acontece. E não assumir responsabilidades enquanto comunicação corporativa que não pertençam de fato à comunicação corporativa. Você falou no início dessa segunda fala agora sua, dessa fala, e você falou rapidamente, mas só para dar um contexto que eu acho bem interessante, que a gente está falando hoje da experiência do funcionário, né? As empresas estão olhando a experiência do funcionário, seja, inclusive, desde o processo de entrevistas, né, de contratação, desde o processo da integração do funcionário dentro da empresa, e tudo isso que você falou aí. Na sua opinião, só para confirmar, na sua opinião, esse é um papel, aí sim, entre uma estratégia do comunicador, do endomarketing, porque aí ele pode agregar valor, obviamente que não é a área dele, no sentido de fazer todas as ações, mas a narrativa do comunicador, a narrativa do cara de endomarketing, do RH, ajuda a ter uma experiência dentro da empresa bacana, certo? A narrativa e também o papel consultivo. Vou te dar um exemplo assim, bem pontual de um problema que eu tive a oportunidade de resolver em alguns clientes já, mas em um específico que foi um dos primeiros, eu achei muito potente, que foi o seguinte: existia uma insatisfação muito grande naquela empresa em relação aos recrutamentos internos. Por quê? Porque as pessoas faziam os recrutamentos internos, não passavam e criavam a seguinte narrativa: quem entrou naquela vaga foi o fulano porque ele era peixe do gerente, né? Ele era preferido do gerente, era amigo do gerente. E que isso começou a se intensificar e se propagar na empresa. Então, que o recrutamento interno não tinha credibilidade por conta disso. E aí eu fiz uma pergunta e essa pergunta resolveu o problema, que foi o seguinte: que tipo de devolutiva, que tipo de feedback vocês, enquanto recursos humanos, dão para as pessoas que não são aprovadas no recrutamento interno? Nenhuma. Bom, velho. Com uma cara de interrogação. Então, o papel consultivo aqui é o seguinte: dê um feedback para o colaborador qual o motivo, por que ele não foi aprovado para aquela vaga. Explica para ele isso. Dá oportunidade para esse cara se desenvolver e se preparar para se qualificar para uma próxima vaga. Explica que isso tem a ver com as competências dele, com coisas que ele precisa desenvolver, com a testagem que foi feita. Isso faz toda a diferença. Isso é papel consultivo do comunicador, né? Ajudar os gestores e as áreas a encontrar as oportunidades que criam percepções negativas, né? E tem a ver com isso. E, claro, eu entendo assim que tem um papel que se potencializa quando a gente fala do perfil do indivíduo. Veja bem, assim, a gente sabe que nas empresas existe uma população de desengajados. Gente que trabalha pensando na sexta-feira. Gente que trabalha pensando nas 18 horas que ele vai embora. Gente que trabalha pensando nas férias que ele vai ter daqui a alguns meses. Gente que trabalha pensando na aposentadoria. Esse cara está ferrado, porque ele não vive o presente, né? Ele está sempre esperando que acabe, né? Esperando que acabe o dia de trabalho, que acabe a semana de trabalho, que acabe o ano de trabalho, que acabe o ciclo de vida de trabalho. Com esse cara, a gente tem sim o potencial de ajudá-lo a enxergar essas questões de forma diferente, mas nunca sozinhos, né? Porque a comunicação, de novo, é como a segurança. A gente tem um papel curador, consultivo, né? Ajudando os gestores a se comunicarem melhor com as suas equipes, não só os clientes internos, não só o RH como cliente interno, mas o gestor de controladoria. Esse cara é meu cliente de comunicação interna.
Esse cara, eu tenho que ir lá conversar com ele e ajudá-lo a se comunicar melhor com a sua equipe. Isso é o papel do comunicador. Não é fazer a campanha de endomarketing, é ajudar os gestores a se comunicar melhor. É promover os diálogos certos, para que sim, a gente comece a mudar essas pessoas que têm a perspectiva do fim, né, para que o desejo de manter o emprego seja muito mais forte do que o medo de perder, ainda mais no contexto de crise. Não, eu acho assim, muito bom o que você está falando. Faço aqui uma reflexão pensando em vários trabalhos que a gente realiza, já realizou, com esse olhar mesmo. Eu sempre digo isso, né? O comunicador, ele é o contador de história, ou ele é o contador de história, ou ele é alguém que incentiva ou potencializa que os líderes contem suas histórias, né? O que a gente não pode fazer, e às vezes a gente faz erradamente, é nós contando histórias. Nós não devemos ser as pessoas que levam a informação. Nós criamos tem até um conceito, né? Nós damos um palco para o líder ser o artista, ser o comunicador das equipes, né? Eu queria só falar aqui, várias pessoas entraram, a Dani, lá da TAM, entrou, a Cíntia que trabalhou na Ecodovias, trabalhou contigo também há 33 anos atrás, ela falou. A Cíntia está aqui, eu não... Legal, tudo bom, Cíntia? Passou aí. Então, já estamos bem legal, mais de 100 pessoas acompanhando a nossa live. Tem uma pergunta que passou rápido aqui, acho que é do Nildo, que tá tanta gente que entrou aqui, eu me perdi um pouquinho, mas tem uma pergunta que eu acho interessante, que é, só para voltar um pouquinho no início da nossa conversa, você acha que, e aí respondendo ao Nildo, você acha que esse movimento todo, essa mudança de colocar o funcionário no centro das atenções, da comunicação, você acha que esse momento as empresas vão ter, aqui a gente está te mandando aqui um oi aqui, você acha que de verdade as empresas vão ter um olhar, pensando como empresa agora, como negócio, as empresas vão ter também um olhar um pouco mais apurado à comunicação, ou vai ser só esse momento de crise e daqui a pouco a gente volta nesse modelo que a gente sempre fez hoje, de fazer a coisa operacional, de fazer só o recheio do bolo? Você acha que de verdade as empresas vão ter um olhar um pouco mais apurado do nosso tema aí de comunicação, endomarketing? Eu acho, Fábio, que isso não depende das empresas, isso depende de nós comunicadores. Perfeito. Eu ouço muito assim, nos treinamentos que eu faço, assim, o pessoal me dizer: mas a minha empresa tem uma visão assim, assim, assado, a minha empresa é muito conservadora, a minha empresa é isso, a minha empresa é aquilo. E eu fico pensando, tá, beleza, e tu? Como é que se movimenta, né, nesta empresa? E mais, é essa empresa em que você quer trabalhar? É nessa empresa que não te ouve que você quer trabalhar? Porque pensa comigo, assim, olha só, eu já tenho dito isso há algum tempo, né? Comunicação corporativa tem muito mais a ver com ouvir as pessoas do que em falar com elas, né? Falar com as pessoas, levar informação, entregar informação, isso os canais digitais hoje resolveram o problema logístico que a gente tinha anos atrás, quando fazia um vídeo do presidente, gravava em CD e mandava pelo malote para os 200 endereços que a empresa tinha, né? E aí o vídeo chegava 2 semanas depois, lá em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Isso acabou. Agora eu tenho uma plataforma que entregar informação não é problema, né? As pessoas dizerem não recebi determinada informação é a desculpa mais velha, não tem sentido. O que existe? Existe um comunicador que aceite que tem um novo papel e se posicione dentro dessa empresa com um papel estratégico. Agora a gente está sendo demandado muito mais operacionalmente do que estrategicamente. Quem estava posicionado antes está sendo estratégico agora. Quem não se posicionou antes está comunicando agora o uso de máscara, está comunicando agora quarentena, está comunicando agora bobagem. Né, coisas que a imprensa faz melhor do que a gente faz. Perfeito. Quem era estratégico antes, agora tem como consolidar e construir esse papel. Porém, as mentalidades, eu acho que a mentalidade dos empresários está mais sensível, sim, para entender isso que eu estou falando.
Os empresários estão dizendo o seguinte, poxa, mas eu poderia ter investido nisso, eu poderia ter empoderado mais meu comunicador. Então, acho que sim, alguns empresários e, portanto, algumas empresas vão dar mais valor para a gente comunicador. Agora, se o comunicador não se posicionar, nada mudará. Ouvir. Pensa só, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu falo para o meu gestor que tem que fazer isso, falo para o meu gestor que tem que fazer aquilo. Mas, velho, será que tu está fazendo isso no tempo certo e da forma certa? E se está, será que tu tem que continuar nessa empresa? Porque olha a potência que o líder tem, né? Se eu ouço os colaboradores que estão na minha... Primeiro, eu tenho que escolher colaboradores que trabalhem comigo, que sejam pessoas que saibam mais do que eu, que sejam melhores do que eu, nas suas áreas de conhecimento. Então, sou o CEO de uma empresa. Tenho um gestor de marketing, um gestor de RH, um gestor de comunicação. Tenho que partir do pressuposto que esse cara sabe mais sobre comunicação, sobre marketing, sobre finanças, sobre qualquer tema do que eu. Aí essa pessoa me traz um projeto, me dá uma recomendação. E eu digo para ela, não faz assim, faz assado. Será que esse gestor realmente tem todas as condições para fazer isso? Será que não mudaria, não inverteria a lógica se ele ouvisse, refletisse e permitisse aquela pessoa? Não, então, olha, cara, eu achava que isso que tu está me contando, que eu achava que isso era assim. Mas se tu, que é o especialista, que eu pago por isso, está me dizendo que é diferente, vou reconsiderar e vou te permitir fazer do teu jeito. Me comprova através de resultados. Te coloca no lugar desse colaborador. Esse colaborador vai sair dali com outro ânimo, com outro ímpeto, com outra vontade de fazer as coisas. E vai ainda multiplicar isso para os seus colegas. Vai dizer, olha, eu fui lá falar com o nosso chefe, e o cara me pediu a opinião e reconsiderou o que ele estava pensando diante do que eu falei. Poxa, isso começa a criar uma mudança significativa. E outro problema, e aí eu quero dizer com isso, assim, primeiro, posicionamento, tanto do gestor quanto do comunicador. E segundo, que é o seguinte, né? Se eu estou trabalhando já operacionalmente hoje e eu espero que ser demandado para funcionar, então a gente falou de recrutamento interno, mas vamos falar de avaliação de desempenho, por exemplo. As empresas que têm avaliação de desempenho, são a maioria delas, são ciclos anuais ou semestrais, mas aquelas que têm ciclos anuais normalmente acontecem no mesmo período, outubro, novembro do ano. Se eu sou comunicador e sei que todo ano tem ciclo de avaliação de desempenho em outubro, por que eu vou esperar o gerente de DHO me chamar e pedir uma campanha? Não! Antes que esse cara me chame, lá em agosto eu vou estar me movimentando. Lá em agosto eu vou fazer um trabalho, vou tirar a bundinha da cadeira e vou lá ouvir o que pensa o operário, vou lá ouvir o que pensa o supervisor, vou lá ouvir o que pensam as pessoas avaliadas, eu não preciso pedir uma permissão para fazer uma pesquisa sobre isso, vou lá entender o que os colaboradores estão pensando e antes que seja demandado da campanha, eu vou apresentar um projeto de campanha. Olha, vou chegar lá nesse gerente de DHO e vou dizer, olha, eu fui a campo, ouvi os nossos colaboradores sobre o que eles pensam do nosso programa de avaliação de desempenho, cheguei à conclusão de X, Y e Z, e olha só, pensei em uma campanha com base na premissa A, B e C, e aqui está. O que você acha? Aí o projeto é meu, e aí eu atuei com estratégia. Se eu ficar esperando ser demandado, eu sou um péssimo comunicador. Eu preciso, antes de ser demandado, prover soluções, trazer ideias, criar estratégias. Eu acho que perfeito, eu penso exatamente como você, e acho que aí falando para os comunicadores, quem está nos acompanhando aqui, tem muita gente aqui, mais de 100 pessoas, que legal. Talvez esse seja o grande momento que o comunicador tenha que repensar, inclusive, o seu propósito de trabalho, né? Esse é o grande momento. Porque se daqui a pouco, eu concordo com a sua fala, se o cara não te chamou, se o gerente, o líder, nesse momento está vivendo, se ele não chamou você para participar das reuniões, mesmo online, das conversas, de qual vai ser a narrativa que a gente vai trabalhar no Covid, que é um assunto mais importante nesse momento, esquece. Seu trabalho está fadado ao fracasso. Porque realmente nesse momento que você deveria ser chamado.
Eu me lembro que eu estava conversando com um cliente, uma moça, um tempo atrás, já faz um tempinho, e ela estava toda orgulhosa, e trabalhou com comunicação, e ela ia fazer lá o aniversário do mês, e aí com todo respeito, né, foi lá aqui em São Paulo, foi na 25 de março, comprou as coisas, fez um bolinho, toda orgulhosa, as pessoas estavam felizes e tal, e aí até acompanhei, porque a gente estava fazendo outros materiais de comunicação, aí quando terminou eu falei para ela, ó, eu acho bacana a sua ação, acho de verdade, parabéns pela sua iniciativa e tal, mas só para te contar, isso não vai te levar nada em relação à sua atividade para o futuro. Neste momento, parabéns, você foi dedicada, mas com todo respeito, não é esse valor que o seu chefe espera de você. Porque, e aí quando qualquer crise que acontece, qualquer problema de crise, essa pessoa, inclusive aconteceu isso com ela, outro dia ela me ligou falando que tinha sido demitida, porque na cabeça do chefe dela, ela era uma boa menina ali, uma boa funcionária operacional, ponto. Ela não trazia as coisas estratégicas. Então eu acho que esse é um grande momento também, não sei se você concorda, para os comunicadores também se posicionarem assim, qual é o meu perfil? E, de novo, não tem nenhum problema de ser operacional. Não acho que seja ruim, de maneira alguma. Tem gente que é operacional e manda muito bem, e ok. Mas não é o comunicador que a gente espera, ou que as empresas esperam. Então, acho que também é um grande momento para o cara dar uma repensada. Que tipo de bagagem que eu estou oferecendo para a minha empresa? Você concorda? Concordo totalmente. E penso o seguinte, né? O ser operacional, ele é em alguns casos é uma necessidade. Não tem demérito algum nisso. Não. Mas desde que essa operação esteja a serviço de algo mais relevante. Por quê? O empresário, né, o diretor da empresa, vamos ser muito franco, ele não está nem aí para a maneira como a gente faz os aniversariantes do mês. Está nem aí para isso. Está nem aí para como a gente comemora o Dia das Mães, ou o Dia dos Pais, ou a Páscoa, não está nem aí. Ele está preocupado com o que dá resultado para ele. Então, se eu, como comunicador, concentrar minha atividade nessas ações, então, o que eu quero dizer com isso? O ser operacional se define não pelo tipo de trabalho que tu executa, mas a serviço de quem está esse trabalho. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma campanha para melhorar a percepção das pessoas sobre o recrutamento interno, como eu usei como exemplo, que tem mudanças significativas nessa experiência do colaborador na empresa em relação ao feedback mais qualificado, dos motivos pelos quais o colaborador não foi aprovado, e aí eu estou sendo operacional para entregar esse produto, tudo bem. Perfeito. Tudo bem, mas eu tenho uma origem estratégica. O problema é a origem, não é a atividade em si. Se a origem é algo, perfumaria, cosmético, está ali, está na parte externa do bolo, né? Então, resgatando a metáfora, o bolo pode ser muito bonito, pode estar lindo. Só que se eu estou cuidando só da cobertura, do glacê e dessas coisas, cara, aí ser operacional faz o menor sentido. Mas se eu estou sendo operacional, mas cuidando do recheio, da massa, das coisas que realmente fazem diferença, que vão mudar a experiência do empregado, não tem problema. Não tem problema. Então, assim, o que eu vejo que agora é a hora, então, do colaborador, do comunicador interno, se apropriar desse miolo, dessa essência, tomar posse, né, dos ingredientes que estão no centro do bolo, e não na externalidade, não na periferia. Daniel, como eu falei no início, infelizmente a nossa conversa passa muito rápido, já tem, acho que vai faltar uns 4 minutos. Eu queria primeiro te agradecer, de verdade, foi uma conversa muito boa, a gente vai conversar mais vezes, mas para não quebrar assim de uma hora para outra, queria que você finalizasse, fizesse algum comentário, alguma dica, enfim, alguma coisa que você acha importante para os comunicadores, e aí a gente fecha depois no finalzinho. Obrigado, viu? Obrigado. Eu vou colocar o que eu até já falei, mas vou enfatizar. Assim, o que eu sugiro que a gente faça nesse momento? Que a gente concentre os nossos esforços no futuro. Eu ainda vejo com muito otimismo
o que vai acontecer no futuro. Apesar aí dos nossos líderes, dos nossos governantes ocuparem mais a sua agenda e a sua pauta com outros assuntos que não são a preservação da vida, eu vejo que a maioria das empresas está sim preocupada com isso. Isso significa que nós vamos passar por esse momento e vamos passar mais fortes. E vamos sair de lá mais fortes. Então, mais do que nunca, é tempo da gente comunicar o que vai acontecer depois. Da gente ajudar as empresas a comunicarem e se repensar das estratégias, porque estão acontecendo. As empresas que eu tenho contato, que são meus clientes, e mesmo que não sejam, eu ainda tenho muito relacionamento com os ex-clientes, todas elas estão passando por um momento de replanejamento. Então, eu diria assim, a principal pauta agora é essa. O que vai engajar as pessoas não é o presente, é o futuro, é o que vai acontecer. Então, mais que nunca, a gente tem que começar a fazer uma comunicação focada neste planejamento, no que a empresa espera para os próximos meses, para o resgate da normalidade, né, para que a gente realmente comece a olhar para esse futuro com mais otimismo, com mais fé de que as coisas vão ficar bem e que a gente realmente vai superar isso, vai sair de lá, vai sair disso tudo muito mais forte. Não, muito bom. Eu queria novamente agradecer. Eu tinha feito um acordo com você que se passasse de 100 pessoas aqui na live, você faz um sorteio de um livro seu, certo? Nós estamos agora com 120 pessoas aqui me aparecendo aqui. Então nós vamos, depois eu vou fazer um sorteio aqui, vou mandar para o pessoal, você oferece um livro seu para a gente sortear? Mas é claro, né? Só quero saber, depois tu define aí o critério, o sorteio, vou ter o maior prazer de autografar e mandar esse livro aí para... Tá, as pessoas aparecem aqui na live, eu vou fazer aqui um sorteio randômico aqui, e aí eu vou passar o nome para a gente divulga para o pessoal. Eu queria novamente agradecer, eu acho que é uma conversa muito boa, eu acho que a mensagem é bacana para falar um pouco, eu acredito muito nisso também, de a gente levar leveza, né? Eu acho que o comunicador tem um papel importante nesse momento, de ajudar a levar um pouco de leveza, um pouco de significado. Eu já disse essa frase aqui algumas vezes e repito, as pessoas estão obesas de informação, mas elas estão com fome, elas estão carentes de significado. E acho que isso sim é o papel do comunicador, não no sentido dele passar a informação, mas ele preparar um caminho para os líderes, né? Teve aqui alguém perguntou aqui falando sobre liderança também, de novo. Eu acredito muito nisso também, sempre acreditei que o nosso papel de comunicador, além de criar essa narrativa, é ajudar os líderes a se comunicarem melhor. Né? A gente está vendo aí um país bagunçado, sem um caminho, né, correto não, mas sem um caminho claro para todo mundo, então a gente vê na prática, e nas empresas infelizmente acontece isso, né? Sempre aconteceu isso. Enfim, eu queria te agradecer de novo para não cair aqui, ficar deselegante. Queria dar boa noite para você, para todo mundo. Obrigado a todo mundo que participou. Essa live vai ficar aqui 24 horas para quem puder ver, e depois eu vou colocar lá no canal do YouTube nosso também. E amanhã eu divulgo para vocês o ganhador do livro do Daniel. E amanhã também a gente recebe um trabalho, se você puder acompanhar, Daniel, é bem legal. O Jorge Patrão, hoje ele tem um restaurante de tapioca, e ele fala um pouco o que ele aprendeu fazendo tapioca, que é um pouco do significado do trabalho. Acho que é bem legal a conversa dele, porque ele fala um pouco sobre o significado do trabalho, que tem muito a ver com essa nossa conversa de hoje. Né? Legal, com certeza. Estarei aqui. Tá, e aí depois, se falar com você, passa aí rapidinho. Se alguém quiser conversar com você, qual que é o seu e-mail aí, enfim, qual site, onde as pessoas te encontram, quem quiser conversar com você um pouco. Se quiser me procurar, Daniel Costa 1509 aqui no Instagram, no LinkedIn, Daniel Costa BWG, e na minha empresa, né, bwg.com.br, vai ser um prazer aí recebê-los. Eu posso até demorar, mas eu sempre respondo. Obrigado, gente. Obrigado. A Joyce está pedindo a live, porque ela falou que ela vai vender depois pro pessoal aí e olha, e a Joyce é brava, hein? É melhor tu entregar a live para ela. Ela falou que vai vender. Obrigado, pessoal. Boa noite. E a gente amanhã às 7h30 estamos aqui mais uma conversa. Boa noite. Obrigado, um abraço.